Olá, estamos aqui para lhes dizer que todas as nossas expectativas com o projeto FISTUR estão sendo superadas a cada dia. Imaginávamos que seria legal os criadores compartilharem experiências entre si, mas o que temos presenciado é muito além. Paradigmas que impediam o avanço de vários aquaristas são quebrados com demonstrações de soluções muitas vezes simples. Em nome da Aquabras e da UNACO, agradecemos por estarem conosco nessa jornada, seja abrindo as portas das estufas ou prestigiando o projeto com a sua participação. Para falar com a gente, os contatos estão na descrição dos vídeos. Obrigado e aproveite mais um passeio. Bom, para criar o bicho, você tem que começar pelo ponto de partida. Cadeia alimentar, teia alimentar. Tem que ter quem? O ponto de partida, os produtores, que ou são aquáticos ou terrestres, né? São os fotossintetizantes. Esse é o ponto de partida. Nós podemos utilizar alguns desses como alimentação direta ou como alimentação dos organismos que vão alimentar os peixes, que é o que nós vamos ver para frente. Então, lá fora, eles têm tanques enormes de produção disso. Dê uma olhada. E o quanto nós estamos distantes. Hoje aqui, tem alguém aqui que usa leminácea, a lentilha d'água para alimentar peixe? Pois é. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Isso é produzido lá fora de tonelada. Por quê? As lemináceas, além de terem uma grande concentração de pigmento, têm um alto teor de proteína, de fácil digestibilidade, além de fibra para evitar entupir. Excelente para química. Ok? É só escolher a espécie adequada, porque tem várias lemináceas. Eu até trouxe ali a menorzinha, que é a Wolfia. Isso, gente, é uma alfacezinha de química, não sobra uma. Essa é colocada em uns minutos, já comeram tudo. Eles adoram isso. E isso melhora enormemente a coloração do químico. Muito bom. Então, vamos em frente. Ok. Então, o início da brincadeira são as bactérias e as algas. Chama atenção que a nomenclatura que eu estou utilizando aqui está citado lá no final, no último slide, que eu estou utilizando uma publicação relativamente recente da Lynn Margulis, Os 5 Reinos. Então, eu estou me baseando nessa classificação, né, que algas agora tem, quer dizer, parte deles tem essa denominação. Ok? Então, nessa linha que eu estou usando os termos. Nós vamos ver que tem algumas coisas que eu coloquei o termo mais comum para alguns e o que está sendo usado hoje naquilo que eu tomei conhecimento. Eu também tenho minhas limitações. Eu não sou biólogo para ter leitura ainda mais dos botânicos aí da vida, né? E ficou sério assim. A minha leitura é de curioso, né? Mas a gente vai buscando. Então, bom, você pode utilizar diretamente para peixes que têm o comportamento filtrador. Por exemplo, tilápia nilótica é um excelente peixe filtrador. Então, qual a importância disso? Porque são as algas, as cianobactérias, que sintetizam aqueles elementos lipídicos, os ômegas, que dá sabor e dá saúde para os peixes. Então, isso é importante. Nós vamos ver que tem várias técnicas de produção de alguns organismos que tem que ser enriquecido depois, dependendo do tipo de produção que você faz. Nós vamos discutir isso para frente. Então, utilização direta para produzir os organismos que são filtradores e que os peixes vão se alimentar deles, que é o segundo passo, né? E o outro passo importante é a ciclagem que esses organismos fazem, né? Sejam bactérias, as algas, os primeiros filtradores, porque eles depuram o ambiente. E ao fazer essa filtração das algas e bactérias que estão utilizando os nutrientes na água, né, eles estão concentrando os elementos que tem nesses organismos que são fotossintetizantes, principalmente os ômegas. Ok? Então é importante ter essa sequência de produção. Próximo. Então está aí algas e bactérias. Né? Em pisciculturas comerciais de porte, existe um laboratório só para a produção deles. E aí dá trabalho, tem que ter especialista, tem que ter controle de higiene, para evitar contaminação, para você fazer culturas puras. Dá um trabalho e requer um investimento de especialista para fazer repicagem desse material em condições isentas de contaminação, requer um investimento em laboratório.
O que eu vou apresentar para vocês, óbvio, não está nesse nível. São alguns recursos que nós podemos fazer de maneira empírica, que funciona razoavelmente bem. Não precisa desse grau de sofisticação, que não é o meu caso. Ok? Então, eles são os elementos responsáveis pela produção da matéria orgânica por via da fotossíntese, tamanhos variados, né? Desde microscópico até de metro, como algumas algas. Tem um papel equivalente no ambiente terrestre das plantas, são o primeiro alimento para as larvas de peixes fitófagos, e até peixes não fitófagos também utilizam algumas algas, e depois tem a mudança de hábito alimentar e fica só nos demais. E são os alimentos dos organismos filtradores, que serão os alimentos depois dos nossos peixes. Em frente? Bom, então vamos para as macrófagas, né, que chama a atenção para as lamináceas, né? E nós temos a lâmina e a vólfia. Eu trabalho com essas duas. Eu tinha no passado somente lâmina. Depois que eu tive vólfia, eu hoje produzo pouquíssima lâmina. A lâmina está lá de contaminação. Por quê? Os peixes preferem 10 vezes mais a vólfia do que a lâmina. Eles comem a lâmina, mas a vólfia eles devolvem. Então hoje a minha maior produção é de vólfia direto. E em sistema integrado, que eu vou mostrar para vocês depois, que é uma coisa ajudando a outra. Para não ter que ficar tendo cuidado de produzir vólfia, ela entra no esquema de ciclagem, aí eu tenho produção contínua, é só coletar e dar para os peixes. Elas são de crescimento rápido e com pouco tempo elas cobrem a superfície da área alagada. E a gente tem que tomar cuidado com isso, que vira praga se você bobear. Se você não tiver controle, vira praga. Principalmente as vólfias. Reproduz muito. E a vólfia ainda tem um lance que ela forma semente, embora ela seja pequenininha, e as sementes vão para o fundo. Aí você fica olhando o fundo da caixa e de repente começa a aparecer um pontinho verde, um pontinho verde, um pontinho verde, começa a dar um monte de pontinho verde. À medida que ela vai desenvolvendo, vai germinando, elas começam a subir e vem para a superfície, fica flutuando. E, bom, se você colocar peixe, come tudo, não sobra nada, né? Mas é excelente. O valor nutricional é excelente, tem, dependendo do cultivo, tem vólfia e lâmina com mais de 40% de proteína, é um negócio assim impressionante em termos de planta, né? Como dizer, melhor do que soja, né? Já tem trabalhos, inclusive, que já chegaram, já encontraram cepas com 45%, 48% de proteína. Tem livros específicos sobre lamináceas, tá? O pessoal está estudando isso, porque além desse tipo de utilização aqui, elas são muito utilizadas para depuração de ambiente aquático poluído e também para biodiesel lá fora. Por causa do teor oleoso, estão fazendo biodiesel a partir dessas plantinhas em processo de depuração de água residual. Enquanto aqui nós estamos pensando o que a gente vai fazer, né? É a nossa realidade. Aqui é uma foto mostrando as lâminas e as vólfias para ter uma proporção de tamanho. Aqui é a lâmina, aqui é a vólfia. Tem uma espécie maior, se não me falha a memória, é Spirodela, o gênero, é isso, Rubens? Spirodela, que é uma laminácea, mas ela chega a ficar desse tamanho assim. Vocês precisam ver como é que galinha come isso. Eu dei uma bobeira, que eu tinha um tanque enorme, um dia soltar umas porcarias de uma galinha no galinheiro, quando eu acordei, elas tinham me limpado o tanque, eu fiquei sem elas. Elas vêm na superfície, pega tudo na superfície da água, as galinhas comem tudo. E é uma laminácea muito interessante. Das espécies que eu cultivo, as do gênero Lâmina são de tamanho intermediário, quando comparado com o gênero Vólfia e o gênero Spirodela. Essa espécie tem um tamanho bem apropriado para quínguios de tamanho mediano para adultos. As vólfias já são bem diminutas, atendendo muito bem quínguios na fase dos primeiros estágios de alevinos, né, até o meio do crescimento, embora seja extremamente apreciada também pelos adultos, que comparativamente às lâminas, eles dão preferência às vólfias em função do seu tamanho e provavelmente do seu valor nutricional.
tanque de percolação e filtragem de água residuária totalmente coberto por laminácea. Nesse tanque, o que está presente são as wolfias, que são lamináceas bem pequenas e que são muito apreciadas pelos quinguios. Eu coleto diariamente uma boa quantidade de wolfia e as distribuo para os quinguios. A coleta do dia. Quando são oferecidas aos peixes, observem como eles se aproximam para consumi-las. É possível perceber que as bocas estão trabalhando continuadamente na captura das wolfias. Aqui podemos perceber, após a oferta das wolfias, como os peixes se aproximam para consumi-las. Novamente são as bocas trabalhando o tempo todo. É impressionante como os quinguios apreciam as lamináceas. Principalmente a wolfia, que é de menor tamanho. Provavelmente devam ter uma palatabilidade melhor do que as espécies do gênero Lamina.